Sou Gabriel, sou escritor e cartomancista e passo aqui sempre para compartilhar um pouco dos meus estudos em cartomancia, tarô, baralhos no geral. Hoje o assunto é moeda. Pois é, pode parecer às vezes um elemento, eu vou falar inútil também, né? Porque a gente paga coisas utilizando moeda. As moedas é dinheiro, né, gente? Não tem jeito. E a ciência que estuda a fabricação das moedas, até mesmo o ato de colecionar, guardar, né, se chama numismática. A gente tem até a Sociedade Numismática Brasileira, para quem se interessa. Eu gosto muito de pesquisar sobre os elementos que eu lido no meu dia a dia de uma forma inteligente, para manipular esses elementos também de uma forma inteligente. Então, para além de saber que eu posso utilizar uma moeda num jogo de tarô ou numa tiragem de baralho cigano, o que mais eu posso extrair, né, dessa moeda? O que mais eu posso extrair dessa ferramenta, né, que é utilizada por algumas pessoas, e existe inclusive o oráculo das moedas. São jogadas 3 moedas, essas moedas têm que ser de preferência as moedas que foram entregues, né, por meio de pedido, de prece ao cigano, à entidade que protege o seu jogo, ou até mesmo se você não joga cartas, se você não joga tarô, você pode ser uma pessoa, por exemplo, que utiliza as moedas no seu dia a dia para fazer consultas rápidas. E elas têm muito esse caráter, esse viés de ser um elemento de consulta rápida, mas também um elemento de confirmação. Então, digamos que eu estou num atendimento ou conversando com alguém, manipulando uma lâmina, uma carta, eu utilizo as 3 moedas como uma forma também de me certificar que aquilo é positivo ou negativo, ou entender mesmo de fato os meandros ali da situação. E aí, né, a gente pega essas moedas. Aqui, por exemplo, eu estou utilizando uma moeda de 50 centavos, uma moeda de uma viagem que eu fiz para Buenos Aires e uma moeda maior. Não tem, enfim, não precisa se importar tanto com, tem que ser 3 moedas iguais, tem que ser do mesmo país, tem que ser do mesmo valor. São moedas. É importante que você faça essa escolha de forma consciente e que você as guarde para sempre utilizar, porque essa energia vai pegando na moeda e isso vai ficando melhor com o tempo, né? Graças a Deus, nem a Deus, né? Graças ao processo de entendimento coletivo, o etarismo, pelo menos nesse ponto, não é aceitável. Então é o contrário, né? Quanto mais velho, realmente melhor, tanto para as cartas quanto para as moedas. Uma coisa que eu pude descobrir nesses estudos também é o efeito, né? Quando se mistura moedas de metais diferentes, por exemplo, no mesmo banho ou no mesmo recipiente com água, elas enferrujam, né? Então, acontece aquilo que a gente chama de sangramento da moeda, né? Que é aquela ferrugem verde ou em cobre. E é muito interessante também a gente saber as propriedades físicas de alguns elementos, porque senão imagina, a pessoa sai tomando banho com moeda antiga, sai colocando moeda em tudo que é lugar e depois acorda com problema de saúde. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não sair também reproduzindo coisas que a gente vê por aí. Esse vídeo ele tem algumas partes, eu vou dividir em 2 partes, né? Pra ficar melhor também, pra ficar um entendimento bacana. E uma outra coisa também é que existe o oráculo das moedas. O povo cigano cultivou, né, durante o seu deslocamento, o hábito de consultar as moedas e de jogar moedas para consultas de perguntas rápidas ou até mesmo em formato oraculista, para ver uma questão maior, ou jogar várias moedas para ler as moedas e interpretar as moedas.
né? Quando a gente joga essas três moedas, por exemplo, se elas caem viradas totalmente para cima, as três em coroa, a gente diz que é um contexto negativo. Se a gente tem se a gente tem três caras, a gente diz que é uma situação realizada, há um desejo e que esse desejo vai ser realizado. Se a gente tem duas caras e uma coroa, a gente fala sobre um processo que envolve muita sorte, que começa por meio de um recomeço. Uma coisa também legal, né, a gente está falando também sobre a responsabilidade social, sobre a importância de saber o contexto das coisas, né? O povo cigano, eles andavam com as moedas no corpo, inclusive, né? Nos colares, em afins. Primeiro que é porque eles eram perseguidos e às vezes eram abordados. E segundo, que a moeda é um objeto de constante circulação e era utilizado. A gente tem, por exemplo, o caso da Fontana de Trevi, né, lá na Europa, aquela fonte que as pessoas ficam jogando e jogando moedas lá, mas isso gera toda uma questão ambiental séria depois, porque o cobre da moeda contamina a água e aí depois eles têm que ficar utilizando vários elementos químicos para limpar a água dessa fonte. A gente tem também as cataratas do Iguaçu, né? A gente tem pessoas que vão pra lá, ficam jogando moeda, achando que estão fazendo mágica, estão fazendo magia e estão poluindo o meio ambiente, na verdade, né? Então é muito interessante também a gente fazer as coisas com caso consciente e ter consciência social também. Porque senão a gente vai só fazer várias coisas no egoísmo de que a gente está fazendo magia, desconsiderando vários outros fatores, né? Enfim, vou continuar no próximo vídeo.